Eu sou a 7ª geração de uma família que foi proprietária da primeira sesmaria, que foi o Antônio Bernardino de Barros, da fazenda de Três Ilhas. Ele divide essa sesmaria ao meio, aproximadamente, e colocou o sogro dele na fazenda da Vargem, que é o fundo da sesmaria. O sogro dele é pai da Maria Joana de Moura, nascida na Vargem. A Maria Joana de Moura é mãe do Modesto Coimbra. Ela casou-se com Miguel Coimbra, que foi o primeiro Coimbra que chegou na região. Foi várias famílias que seguiram daí. E o Modesto Coimbra se casa com a Fausta Emereciana de Aquino, da fazenda do Patrocínio, imediatamente à frente a nossa aqui. E daí eles vêm para cá. O Modesto pega essa faixa de terra como herança, como parte dele, da fazenda da Vargem, e daí começa. Isso ali pelo meado do século XIX. A Fausta Emereciana, viúva, nova, com 27 anos e 7 filhos. O negócio do café prospera, ela deixa a primeira casa, que ficava em cima ali do rancho, e faz essa casa. A Fausta, ela tinha um viés muito... Ela era muito brava, muito brava. Ela com 27 anos ficou viúva, com 7 filhos, como já havia dito, e ela tocou a fazenda sozinha. Segundo Anastácio, ela tocou isso aqui com mão de ferro. O 5º filho dela, Anastácio Rodrigues de Aquino Coimbra, vai fazer engenharia nos Estados Unidos e é o que fica como herdeiro dessa parte da fazenda. Dele veio o meu avô, Olavo Coimbra, minha mãe, Guilhermina, e eu. Então, é a 7ª geração que a fazenda está na mesma família. Isso, princípio do século XIX até aqui. A implantação dessa casa, ela difere um pouco das demais da região. Ela já deu um passo a mais na evolução da arquitetura. Não da configuração e nem do compartimento social da casa, entre quarto, sala, cozinha, essas coisas. Mas dos materiais. Por exemplo, ela é toda fechada, a parede externa, em alvenaria de bloco de cimento, de tijolo de cimento maciço, parede dobrada. Originalmente, o volume das palmeiras é esse mesmo. Essa parede, esse primeiro andar, não é um porão, porque é um primeiro andar, ele é aberto e é de alvenaria absolutamente de pedra maciça. Essa cantaria da guarnição das portas e janelas do porão foram feitos pelos mesmos canteiros portugueses que fizeram a igreja matriz de São José das Três Ilhas. A cor verde, nós tentamos copiar de um verdinho que tinha, que restou lá desse lado, que é um lado mais protegido do sol, da chuva e tal. Infelizmente esse paredão de pedra, que eu acho uma maravilha, ele ruiu praticamente metade da parte, 1/4, né, que é a parte de cima. Ele adernou e os blocos de pedra são absurdamente grandes. Isso aqui tem 1,60 m no mínimo, feito com certeza, a época foi da escravidão. E ele é uma contenção para um nível superior, que é o nível que faz o nível do 2º andar da casa. Esse rancho, ele tem um detalhe assim, importante para a gente, que é o seguinte: a primeira casa da fazenda, quando se tirou os matos, começaram o plantio de café, a sede era exatamente aqui. A senzala embaixo e a casa de moradia em cima. Uma casa um pouco mais simples, feita com a madeira do local mesmo, e era aqui. Como o café deu muito certo, a Fausta então, como eu disse anteriormente, ela partiu e fez a 2ª residência. De um modo geral, Flávio, aqui na nossa região, todas as fazendas tiveram a primeira casa. Simples. Os caras entravam, tiravam o mato, preparavam a coisa, aquela coisa ia dando certo, eles faziam uma segunda, mais sofisticada, mais elegante, mais confortável, maior, né? Varginha tem isso, Santana tem isso, aqui teve isso,
e várias outras aí que eu tenho conhecimento, eu já conheci pessoas que conheceram as outras casas ainda. Essa edificação aqui, que é o paiol, toda fazenda antiga tinha, é crucial para a vida, para a sobrevivência da fazenda. Aqui guardava o milho, feijão, abóbora, tudo que se colhia era o estoque, era o armazém da fazenda que tinha que preservar esses alimentos por um ano, até a próxima colheita. Uma outra situação fundamental é o que tem embaixo, que era o porco, a ceva. Então o porco te dava a gordura e te dava a carne, né? Eram mortos porcos de acordo com a necessidade, de 15 em 15 dias, uma vez por mês e tal. Existe uma passagem aqui no assoalho do paiol, que ela permite, daqui de cima, jogar o milho lá para o porco lá embaixo, para comer. Paiol em cima, o porco embaixo. Isso também é uma conjugação rotineira em todas as fazendas. Paiol em cima e a ceva embaixo. Construída de uma forma muito assim, sólida, pedra. Essa alvenaria tem 65 centímetros de pedra, toda feita em pedra. O piso todo feito em pedra. Esse arco aqui do bebedouro é um arco de pedra, inteiro, não é pedra emendada, é uma peça só que foi esculpida e feito aqui a coisa. A gordura é fundamental. A cozinha depende de gordura, e a gordura vinha do porco, né? Então aqui era feita a criação, a engorda e o consumo do porco, negociado, as bandas e tal. Virava dinheiro. Uma edificação de apoio, Astúrias, construção talvez do princípio do século XIX, tinha tejeira e era um apoio. E mais um depósito de carro de boi. Onde é que nós estamos indo? Nós estamos indo no engenho. São os alicerces, o que sobrou do engenho, né? Eram onde ficavam, onde operavam as máquinas, que aqui a família, de um modo geral, sempre gostou muito de máquina. Sempre foi evoluída nesse sentido. Então tinha máquina para preparar todo o café, tirar a casca, separar por tamanho. Fazia-se cachaça nesse engenho, fazia o açúcar, limpava arroz, batia o arroz, descascava o arroz. E máquinas, uma grande parte delas importadas do final do século XIX. Né? Meu bisavô, o Anastácio, ele foi estudar lá, nos Estados Unidos, em Ohio, na Universidade de Ítaca. E ele se formou lá em engenheiro mecânico. Isso facilitou muito esse tipo de instalação mecânica. Inclusive ele trouxe de lá máquinas que chegaram aqui pelo trem de Três Ilhas. A maioria delas eu mantenho guardada lá, de uma forma meio precária, porque eu pretendo agora fazer o retorno delas à medida que for recuperando o engenho. Não que que eu tenha a pretensão de fazer operar, mas eu tenho a pretensão de expor. Ele tem aproximadamente uns 10 metros assim por 20. Eu já recuperei todos o alicerce. Ele estava meio que desmanchando, aí veio o pedreiro, juntou, rejuntou, Era todo em madeira, madeira. As tábuas que fechavam, que cercavam, faziam a parede, era de angelim, que eles chamam angelim margoso. E foi feito de uma árvore só. Tiraram a árvore, transformaram ela em tábuas e fecharam o engenho inteiro, com uma árvore.
Eu quero voltar com as máquinas aí, a tipo de disposição, mas eu queria que isso aqui tivesse um pequeno auditório, que fosse um pequeno local de eventos, um lançamento de livro, até um aniversário, um casamento, uma coisa. Refazer a arquitetura dele, a volumetria, e dar a ele esse tipo de uso, entendeu? A fazenda fica, os dois tem que conversar direitinho. O seu cenógrafo, ele teve aqui e ficou também muito encantado. E eu lembro que ele comentava uma coisa, a gente vendo essas máquinas do século XIX, a gente vê a mão do homem, a gente entende o movimento que ela faz, porque ele não tem eletrônica nenhuma, é uma coisa que é explícita, né? O movimento, a força dessas máquinas é a vapor. Era tudo a vapor, ainda tem um resto da caldeira, o motor a vapor está íntegro, moinho de milho, a centrífuga da araruta, ralar mandioca, então umas coisas muito interessantes, muito interessantes. Aqui é o tanque da lavagem do café. O café a gente até dispensa esticar o assunto, porque foi a máquina do negócio do século XIX inteiro, essa fazenda toda foi café e tal. Então, chegava água nesse tanque, o carro de boi chegava por cima, o café era jogado dentro da água, era lavado, o que boiava tirava, não sei o quê, e ele era espalhado, o terreiro de café era isso aqui tudo, isso aqui daqui até lá no coqueiro dos guachos era espalhado café, é lavado aqui e daqui espalhado. Eu não tenho dados da produção da minha bisavó, que foi a que começou a fazenda aqui. Mas o meu avô chegou a colher 2.000 arrobas por ano de café. Cada arroba são 15 quilos. Então são 30 toneladas. E hoje a fazenda produz? Produz. Aí já é uma parte que se mistura um pouco com a minha vida. Eu morei 48 anos no Rio, fiz a minha vida toda lá, inclusive acabei o ginásio, formei, trabalhei, não sei o quê, e o ano passado, 2015, eu me aposentando vim para cá, né? A fazenda teve produção de café vigorosa, teve leite, queijo, e essas coisas acabaram não dando muito certo depois. E hoje eu faço engorda de bezerro. Eu compro os bezerros novos, pequenos, preparei pastos para fazer a alimentação, e eles engordam, e quando eles chegam no ponto de venda, eu vendo para os abatedouros, para os açougues. O gado é uma coisa possível de fazer, e eu tenho tentado fazer um outro caminhamento, que é explorar a fazenda como mostra, como a preservação da história, como o que restou, porque eu acho que ela tem um patrimônio paisagístico, tem um patrimônio ambiental e um patrimônio material, que por sinal é tombado pelo Conselho do município, que vale a pena ser preservado. E é nesse sentido que eu vou sempre levando, busco coisas antigas dela para restaurar. O telhado a gente, à medida que pode, essa parte eu refiz todo o fundo da cozinha, assoalho, esquadrias, tem muita esquadria ainda para rever, a parte de forro, mas ela tinha um problema estrutural de barrotes, já foi sanada. Mas sempre no sentido de voltar a seguir ou preservar o que era. Essa fazenda restou propriedade dos últimos 3 irmãos, minha mãe e os dois irmãos dela, meus tios, que em 2004 passou para minha mãe. A mãe já tinha falecido, mas ficou, e eu recebi a parte dela como herança. Depois adquirimos o resto, a integralidade da fazenda, do que é integral hoje. E eu frequentei aquele, quando eu tinha 7 meses, eu vim para cá e passei 7 meses mamando. Eu acho que foi aí que deu aquele cheirinho, aquele gosto, aquele som, que foi uma paixão que dura 64 anos.
esse povo amigo.